Pessoal, tudo bem com todos? Aqui é o professor Williams dos Santos Lúcio para mais um vídeo e o tema de hoje é gestão de estoque, inventário e sistema de controle dos materiais. Então, primeiramente, vamos pontuar aí, conceituar o que é o inventário, né? No passado e até hoje, algumas empresas, o inventário é conhecido como o balanço, certo? E ele consiste o quê? Na contagem física dos itens para comparar com a quantidade que consta nos registros de estoque da empresa. Ou seja, é uma conferência, é uma comparação do estoque físico com o estoque virtual, né? Isso pensando nas empresas que fazem seus registros em softwares, né? Em ferramentas de tecnologia da informação. Se a sua empresa não utiliza isso e utiliza fichas impressas de papel, enfim, arquivos físicos, também você vai fazer uma comparação do que existe lá fisicamente, lá no chão do seu armazém, né? Vai contar item a item e comparar com o que está no registro de papel, né? Ali naquela planilha, naquela ficha de controle de estoque. Então você compara o que você tem fisicamente com os registros do estoque, né? Certo? Então isso é um inventário. E aí, quando a gente faz o inventário, normalmente nós temos aí diferenças, né? Dificilmente o inventário bate certinho. O que está registrado é o que realmente tem ali fisicamente no chão do armazém, no chão de uma fábrica. E isso vai implicar em ajustes de estoque. Isso de acordo com as regras contábeis e legislação tributária. Né? Depois eu farei um vídeo mais profundo falando sobre essa parte de legislação e inventário. E o inventário físico, ele tem que ser feito em todos os tipos de estoque que a empresa tem. Então eu posso inventariar as minhas matérias-primas, os meus componentes, os meus materiais de escritório, os meus materiais que estão em processo, todo tipo de material que eu tenho em estoque, eu posso fazer o inventário. E o pessoal fala muito do balanço, porque um dos tipos de inventário que nós temos é o inventário geral ou periódico, né? Que é uma contagem física de todos os itens em poder da empresa, que acontece de portas fechadas, sem operação, ou seja, não pode ter operação produtiva ou operação logística no momento do inventário, e em datas fixadas, datas marcadas, né? Ele pode ser programado periodicamente, a empresa pode fazer esse inventário geral mensalmente, trimestralmente, semestralmente, mas né, ele é muito realizado no fechamento do exercício contábil, no final do ano. Por isso que o pessoal fala que é o balanço, né? Que no final do ano a empresa conta tudo que tem fisicamente, compara com o que tem nos registros, para poder também prestar conta com os órgãos, com a legislação, né? Para mostrar o que entrou dentro da empresa, o que foi produzido, o que saiu, o que foi vendido, isso para evitar problemas aí com relação aos impostos, enfim, uma parte mais tributária. Mas o geral ou periódico é esse tipo, né? Tem como características portas fechadas, sem operação e datas fixadas. Outro modelo de inventário que é bem comum ocorrer aí nas empresas, principalmente nos centros de distribuição, é o inventário conhecido como cíclico e em alguns livros você também encontra a nomenclatura rotativo, né? Esse tipo de inventário ele consiste em contar uma pequena quantidade dos itens frequentemente, né? Ao contrário do inventário geral, eu não conto todos os itens. No inventário cíclico rotativo, eu conto uma pequena quantidade, né? E ele pode ser feito de uma forma diária ou até semanal, né? Isso de forma a não interromper as atividades da empresa. Ao contrário do inventário geral, onde a operação é parada para ele ser realizado, no inventário cíclico rotativo não. Eu tenho operação ao mesmo tempo que o inventário está sendo realizado, né? E como que eu faço a determinação desse tipo de inventário, desse inventário cíclico? Como que a empresa determina isso? Normalmente os ciclos
são definidos com base na classificação ABC, né? Na descrição aí do vídeo tem o link sobre curva ABC, que eu expliquei anteriormente. Mas normalmente os itens classe A eu faço um inventário cíclico diário, porque são itens com alto valor agregado. Os itens classe B eu posso fazer um inventário semanal e os itens classe C, por exemplo, o inventário mensal, né? A empresa que vai adotar aí esse modelo de ciclo, mas uma ferramenta que me ajuda muito a determinar esse ciclo é a curva ABC, ou seja, as ferramentas trabalham em conjunto. Se você tem um software de gestão, o próprio software de gestão já faz esse parâmetro do ciclo e quais itens serão inventariados naquele período. Se você não tem um software de gestão, né? Se você de repente usa um Excel, cria a curva ABC no Excel e, com base nos seus resultados entre itens A, B e C, desenvolve aí o seu ciclo de inventário, beleza? E aí, como realizar o inventário? Primeiro ponto, eu tenho que definir o coordenador do inventário, né? Será necessária a nomeação de um coordenador para conduzir, pessoa que vai orientar, que vai ser a pessoa ali que vai dimensionar os parâmetros de inventário, duração, número de participantes, entre outros. Isso normalmente as empresas colocam algum funcionário da parte de gestão em logística, certo? Que já tem um conhecimento mais apurado desse tipo de atividade. Mas na sua empresa você tem alguém que você sabe que tem essa habilidade, que entende do software de gestão utilizado, que entende dos registros, dos estoques e conhece bem os materiais, ele pode ser o coordenador do seu inventário. E aí o inventário, ele precisa, no mínimo, da primeira e da segunda contagem. Ou seja, eu realizo uma primeira contagem dos materiais com uma equipe, posteriormente eu realizo uma segunda contagem para ver se os números batem. Batendo, aqueles itens estão liberados do inventário. Então, né, isso para que não hajam dúvidas, né, quanto à certeza dos resultados. Caso a primeira contagem e a segunda seja divergente, eu preciso realizar a terceira contagem. Contagem essa que vai ser feita pelo próprio coordenador do inventário, certo? Então, na primeira e na segunda contagem, vão duplas específicas fazer essa contagem. Caso tenha divergência, eu vou precisar da terceira contagem, realizada pelo coordenador do inventário, e essa terceira contagem será a contagem soberana, ou seja, eu vou ajustar o meu registro com base nos dados da terceira contagem. Tá ok? Até aqui por enquanto tudo bem? E eu preciso determinar o número de duplas, né? Como eu falei na outra tela, são duplas que fazem cada contagem, certo? Como que eu determino o número de duplas? Eu preciso primeiro estipular um tempo médio de contagem por item. Isso eu vou entrar numa análise aí pensando em Taylor, tempos e movimentos, né? Eu vou ter que ter registros de quanto tempo demora para conferir, para contar um pallet do item X, do item Y. E aí eu vou conseguir saber o tempo médio de contagem de cada item, para poder determinar quantas duplas eu preciso. Eu posso determinar esse tempo levantando dados dos inventários anteriores e, se eu não tenho esses dados, eu vou ter que fazer essa amostra, né? Vou ter que pegar ali, colocar alguns pallets dos itens, chamar alguns funcionários do setor de estoque e pedir para que eles contem e cronometrar, né? Tempos e movimentos. Fazer essa análise de tempos e movimentos para poder determinar o tempo médio aí de contagem dos itens. Beleza, depois eu vou aprofundar mais naquilo. Aí na dupla, como eu falei, são duplas, né? Nessa dupla que vai realizar o inventário, um é o contador, que é a pessoa que vai manusear e contar o material.
ou seja, o ideal é que seja uma pessoa que conhece o material a ser contado, né? Pessoas que estão ligadas ao departamento de estoque, e a outra pessoa da dupla é o apontador, que vai acompanhar essa contagem realizada pelo seu parceiro e anotar a quantidade encontrada, que depois será comparado com os registros do estoque, certo? Beleza. E aí, voltando ainda na determinação do número de duplas, ó, como eu vou saber quantas duplas eu vou precisar? Eu tenho uma fórmula simples aqui, ó, que o número de duplas é igual a 2 vezes o tempo médio de contagem por item vezes o número total de itens dividido pelo tempo de inventário desejado. Na fórmula fica um pouco complexo, né? Mas vamos ver aí num caso real. Digamos, ó, que a minha pergunta seja essa, né? Eu tenho lá a minha empresa e quantas duplas serão necessárias para realizar um inventário físico de 7.000 itens de estoque em um período de 3 dias. Então eu estipulei que eu quero realizar esse inventário em 3 dias. Supondo que o tempo médio de contagem por item foi de 3,8 minutos e a empresa pretende trabalhar 8 horas por dia. Ou seja, né, eu sou supervisor de armazém e eu vou ter um feriado prolongado, certo? De 3 dias, onde não vai acontecer operação e eu preciso fazer o inventário de tudo que está lá, né? Eu sei que eu tenho no meu inventário, no meu armazém, 7.000 itens. Isso com base nos registros de estoque, certo? Com base na minha análise de tempos e movimentos, eu sei que eu demoro 3,8 minutos para contar cada item. E a minha empresa, né, me cedeu aí nesses 3 dias aí do feriado prolongado que eu trabalhe apenas 8 horas por dia. A empresa não quer pagar muita hora extra, né? Ou seja, eu tenho que otimizar o tempo e fazer o inventário com o menor número de duplas possíveis para ter o menor custo possível, certo? Como é que eu vou saber quantas duplas eu vou precisar? Quantas pessoas eu vou ter que chamar para o inventário? É só usar nossa fórmula aqui, ó. Então vamos lá. Número de duplas. O 2 vezes é padrão da fórmula, fica aqui. Primeiro item, tempo médio de contagem por item. Eu tenho esse tempo médio? Tenho, ó, 3,8 minutos, certo? Vezes o número total de itens. Se eu sou o supervisor do armazém, né, se eu sou a pessoa responsável pelo inventário, eu sei quantos itens estão registrados no meu armazém. São aqui até a nossa informação do problema, 7.000. Então, vezes 7.000. Aí dividido pelo tempo de inventário desejado. Como eu falei, é um feriado prolongado de 3 dias que eu vou ter para realizar o inventário sem atrapalhar minha operação. Então, meu tempo desejado é que seja em 3 dias. Em cada um desses dias eu terei 8 horas, né? Então 3 dias vezes 8 horas. E como o tempo médio de contagem por item está em minutos, eu vou ter que transformar essa informação que está em horas aqui em minutos. Então, vezes 60 minutos, que é a quantidade de minutos que eu tenho em cada hora. Beleza? E eu resolvo aí nossa fórmula. Número de duplas é igual a 2 vezes 3,8 vezes 7.000, que me dá 26.600 itens para serem inventariados, dividido pelo tempo de inventário desejado, que é de 3 dias, vezes 8 horas por dia, vezes 60 minutos por hora, que me dá 1.440 minutos, certo? E aí eu faço a divisão, 26.600 dividido por 1.440, isso vai acontecer primeiro, e vou multiplicar por 2, né? Que me dá 36,94 duplas. Como eu não posso cortar uma pessoa no meio, uma dupla no meio, né? Não vou fazer isso, não é material, não é dinheiro. Eu vou precisar de
37 duplas, certo? Então, eu preciso de 37 duplas. Por que esse 2 aqui, né, no número de duplas? Porque cada item será contado duas vezes, né? Eu tenho a primeira contagem e tenho a segunda contagem. Então, eu preciso de 37 duplas ou 74 pessoas, certo? Com o tempo, quando você se familiarizar mais com o inventário, você pode fazer um processo simultâneo de duplas contando um item, a outra dupla conta um outro grupo de itens e a gente inverte essas duplas. A gente ainda consegue otimizar mais esse número de duplas. Mas inicialmente, para quem não tem muita experiência com inventário, precisaremos usar essa primeira fórmula aqui, certo? Então, formulinha básica, essas informações eu acredito que a maioria das empresas tem, né? Pelo menos o total de itens, o período que você quer fazer seu inventário. Se você não tem o tempo de duração de contagem de cada item, você faz uma análise de tempos e métodos, tempos e movimentos. Resumindo, vai ter que cronometrar essa operação acontecendo, né? Para depois isso virar padrão e consegue fazer esse cálculo do número de duplas aí. Vou pedir para vocês fazerem estes dois exercícios, que aí futuramente eu resolverei ambos e colocarei os vídeos também, certo? Dúvidas sanaremos aí durante o processo. Agradeço aí a participação de todos. Aqui são as principais referências utilizadas aí para o desenvolvimento dessa aula. E peço que quem gostou, que curta, compartilhe, comente o vídeo e principalmente se inscreva no canal. Muito obrigado e até mais.